nação brasileira. Então, nós temos que fazer politizar a nossa vida. Essa coisa tem que ser politizada. O representante da igreja americana, quando falou o apartheid, o que era o apartheid? O apartheid era onde um Estado só representava uma parte da nação. O que se fez para derrubar o apartheid foi pura e simplesmente redefinir a nação. Quem somos nós, que cores nós somos, que religiões nós professamos, que identidade étnica, que cultura, tudo ou mais. E isso tem que estar representado no Estado. O Estado tem que refletir. O Estado tem que refletir. O Estado não é laico, conforme você falou. O Estado é o reflexo da nação. Isso é que é um Estado democrático, porque vai refletir a nação. E quando ele reflete a nação, ele jamais vai deixar que um dos setores da nação, por menor que seja pelo menos discriminado. Então é isso, companheiro, que nós temos, e eu, pelo menos, agradeço muito ao Evangelho, até por você para eu falar, quando estava escrevendo isso, mas que temos que dar continuidade, politizando, porque essa é a nação brasileira, ela precisa ser redefinida. Nós não podemos ter uma nação apenas de cultura europeia, é uma nação de povo branco e de cultura europeia, de preferência francesa. A cultura dessa nação é a cultura de todos nós. A religião dessa nação é a religião de todos nós. Aí sim, teremos uma nação brasileira. Vamos agora em Maria dos Barrais. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Helena Estrela, sou da comunidade Barrais. Eu sou advogada e assessora da comunidade Barrais no Rio de Janeiro. E como advogada, me senti perplexo por receber notícia dessa sentença, que realmente fere qualquer direito à crença, à religiosidade. E são direitos básicos, são direitos constitucionais. A gente tem que fazer prevalecer a nossa Constituição. A gente tem a nossa Constituição como base, então a gente tem que fazer com que eles percebam o quão importante é ter essa diversidade no nosso país. Fazer com que cada pessoa possa ter a liberdade de expressar sua crença, a sua religiosidade, a sua espiritualidade. A comunidade Bahá'í, como a maioria de vocês já sabem, ela sofre perseguição lá em seu país berço, que é Irã. Tem 7 Bahá'ís que são presos por dizer ser Bahá'í, por dizer acreditar em Baha'u'lláh, acreditar num outro manifestante que não é um manifestante da maioria daquela comunidade. Então a gente sabe que perseguição religiosa, o quão grave pode ficar. Quantos amigos já foram mortos, quantos amigos já estão sendo torturados, eles estão revirando os nossos cemitérios, eles estão destruindo os nossos templos. A gente tem que ter voz, a gente tem que falar sobre a nossa espiritualidade, a gente tem que falar sobre a nossa religiosidade. Então eu venho aqui como comunidade Bahá'í, como cidadã, como advogada, como mulher, como negra, como filha, como neta, para dizer para vocês que isso me toca pessoalmente. Isso toca a comunidade Bahá'í toda, não só o Brasil, como o mundo. A gente está com alguns Bahá'ís em Salvador também lutando. Hoje eles fizeram uma manifestação. Em Brasília também ocorreu outra manifestação. A comunidade Bahá'í de São Paulo também está unida. Então, isso não é só no Rio de Janeiro. Foi um juiz federal que pronunciou esse sentença no Rio de Janeiro. Mas a gente tem que levar isso para o Brasil e mundo. Então, a gente está aqui para apoiar. Para que outros vai ter esse jardim de diversas flores que faz a humanidade ser uma, faz a terra ser só país e seres humanos ser cidadãos dessa terra. Então, fica aqui meu apoio. Vamos ouvir aqueles que são as da terra, né? Comunidade indígena.
Boa noite a todos. Se eu não tivesse feito presente, eu estaria ofendendo a todos vocês, porque os grandes eventos que nós vimos de Jornada Mundial de Juventude foram vocês que abriram as portas para nós, foram vocês que nos acolheram e foram vocês que nos alimentaram. Então, isso que vem ocorrendo é só uma amostra do que está sendo o nosso Brasil em relação a vocês e a nós também, porque eles não invadem a nossa aldeia, eles estavam no povo e eles nos tiram a nossa potência de sermos quem nós somos. E muitos de nós indígenas hoje, quem nos cuida é a Umbanda e Candomblé. São as casas que nós vamos nos socorrer, que nós vamos tomar os nossos banhos, nós vamos fazer as nossas orações. E no Rio de Janeiro está ficando cada vez mais forte. Eu poderia, como eles fazem, dar relatos da vida deles, né? Eles dão os relatos dele. A minha filha foi salva, minha filha mais velha foi salva por uma filha de uma meninazinha, mãe Anádia, que eu tenho muita gratidão. E nunca deveria falar isso, eu estou falando porque é gratidão mesmo. Se a minha filha hoje está viva, foi uma conta branca que salvou ela. Se eu estou viva hoje, eu tenho duas mães de santo, que a mãe Flávia Pinto e mãe Beata, que é a mãe de Deus. Quando os indígenas vêm para o Rio de Janeiro, é lá que eles se encontram, é lá que eles sentem a segurança de poder sair dentro da aldeia e ter alguém que possa nos banhar, nos cuidar. E a comunidade indígena, eu passei esse mês ontem, nós estamos todos apoiando vocês. E o que precisar, nós indígenas estamos aqui, porque quando nós tiramos nossos cânticos e nos chamam, eu não sei cantar, mas eu vou cantar um pouquinho para vocês. Eu estava no meio da mata, você mandou me chamar. Auê, auê, auai. Então nós estamos aqui, saímos do meio da mata para dar a nossa solidariedade de vocês. Tem uma comunidade que ela também é tão compreendida como nós, né? Eu costumo dizer, toda vez que converso com eles, né, que me chamam para o debate, eu digo, eu sou religioso. Não adianta dizer que eu não seja, né? Eu sou religioso. Mas quando nós vamos diálogo com eles para compreendê-los, eu sempre digo o seguinte: todo religioso sabe que Deus não é um dom divino ao ser humano, é um livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio é um dom divino, não cabe ninguém duvidar da sua opção, da sua escolha. Então, ele deu o direito daqueles que não acreditam em não acreditarem. E tem que ser respeitado por isso. Eu chamo João e represento os ateus. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a ARCA, Associação Racionalista de Céticos e Ateus. O nosso país ele é de uma diversidade cultural muito grande. Inclusive, dentro do ateísmo, nós temos muitas vertentes. Bom, eu não posso dizer aqui que eu estou representando os ateus. Eu estou representando um grupo organizado. Porque até mesmo no meio dos ateus vão ter alguns que vão recriminar minha presença aqui e outros que vão apoiar. Cada um tem a sua opção e não cabe a mim nem a ninguém julgar a opção de cada um, conforme o professor Ivanir acabou de falar. Quando a gente diz que o Estado é laico, o Estado não é religioso e nem é ateu. Não cabe a um juiz decidir o que é ou o que não é religião. Não cabe a um juiz decidir quem deve acreditar em alguma coisa ou não acreditar e se isso deve ser levado a sério ou não. Não cabe a um juiz. A religião é apenas fé, é a crença em algo. E isso cabe a cada um. A cada um dos 200 milhões de brasileiros podem ter uma crença diferente de todos os demais e não cabe a um juiz decidir se isso é certo ou se é errado. Nós aqui da ARCA estamos dando nosso apoio a essa causa, lutando contra essa intolerância desse juiz, que me preocupa ter alguém tão desinformado no cargo que ele está ocupando
tomando decisões desse tipo de coisa. Isso me preocupa aqui no Brasil. Mas nós estamos aqui dando todo apoio a essa causa e estamos para o que deve é. Vamos ver o gráfico do livro. Um livro da história da UTR. Bom, gente, eu acho que esse é um momento de celebração, né? Por todo um conjunto de vitórias que nós estamos vivendo nesse momento. E eu separo essa vitória em dois pontos. Uma é a questão que nós temos uma Constituição cidadã, né, de 88, e que muita coisa ainda não está regulamentada. Então, por que não está regulamentado? É porque alguns segmentos dessa sociedade, elas têm um poder muito grande e acabam vencendo tudo aonde é decidido. Nós temos uma Constituição que é o protocolo de convivência solidária e que foi aceita, né, pelos nossos representantes lá em cima. Então, eu acho que nós, nessa questão, temos uma questão da liberdade religiosa, do direito à liberdade religiosa. Mas nós temos uma outra questão que está se iniciando agora, por conta disso, que é a questão da liberdade de expressão. Então, esse conflito na nossa Constituição, ele precisa ser tratado, ele precisa ser estudado. Precisamos começar a trabalhar isso, nos antecipar. Por quê? Porque